Fala pessoal, hoje muita gente utiliza a inteligência artificial como se fosse um Google melhorado. Mas na verdade, isso tem muito mais do que isso. Inteligência artificial hoje está ligada intimamente com grande produtividade. E eu trouxe um novo convidado aqui, que está aqui pela milésima vez, que é o Thiago Lemos, o especialista em inteligência artificial, para falar sobre inteligência artificial sem praticamente nada técnico, sem enrolação e direto ao ponto. Exatamente. Mais uma vez nós estamos aqui, que na minha opinião é um dos episódios que eu mais gosto de falar junto contigo e aprender junto contigo. E a galera está convidada a chegar aqui no Sala Secreta para a gente falar sobre isso. Exatamente. Mais do episódio, a gente vai falar de um assunto que eu acho que impacta a vida de todo mundo, né? Sim. Que é economizar tempo. Sim. O tempo é o maior ativo que a gente tem e a ideia é justamente utilizar a IA da melhor forma, não para gerar confusão, mas para gerar progresso, né? Cara, tu acha que as inteligências artificiais elas estão deixando as pessoas mais produtivas? Olha, eu acho que tem uma grande questão no sentido do significado de produtividade, porque a IA ela dá uma grande sensação de movimento, mas sim. isso não quer dizer que você esteja progredindo. Sim. Né? Porque você consegue fazer muitas coisas com inteligência artificial, só que no fim das contas, no fim do dia, o quanto você progrediu. Sim. Então, assim, eu acho que algumas pessoas, sim, utilizam muito bem inteligência artificial para produtividade quando elas entendem a ferramenta, elas estudam a ferramenta, e é um grande erro das pessoas hoje, porque é muito fácil você usar o ChatGPT, por exemplo. Mas sim. a pessoa ela não se preocupa em entender as funções que o ChatGPT tem para entregar. Porque se você, por exemplo, personaliza o ChatGPT, tem lá a função de personalização, você já muda completamente o uso. Uhum. Por exemplo, se você entra no ChatGPT e todo dia tem que se apresentar quem é você, falar o que você faz... Fazer que nem o tio Leandro. Todo dia você fazer isso, você já está perdendo tempo. Sim. Você pode colocar fixado no ChatGPT quem é você, o que você faz, suas tarefas, suas preocupações, os seus planos, onde você quer ir, onde você está... E a partir disso, toda vez que você conversar com ele, ele vai trazer essa base de conhecimento para uma conversa se desenvolver de forma mais rápida. Então, assim, eu dei aqui um detalhe que já aumenta drasticamente a produtividade com inteligência artificial. Então, eu vejo que hoje as pessoas, pelo fato de a gente conseguir produzir muita coisa, confundem esse lance de estar sendo produtivo ou só estar em movimento, sabe? Ou tá ocupado. Ou tá ocupado. E me diz uma coisa, assim, as pessoas estão mais produtivas ou mais ocupadas com o ChatGPT? Porque a gente conversou com o meu irmão recentemente e ele praticamente falou sobre isso. E essa é uma questão, porque... Ele é, tipo assim, programador, né? Ele é garoto de programa. Sim. E programador. E ele praticamente gasta mais tempo tentando fazer a IA fazer aquilo que ele quer, que ele está solicitando, do que ela realmente entregando. O que tu acha disso? Não, é porque no caso dele, né, que ele utiliza o Lovable, a pessoa até pode utilizar, é uma IA que você dá um comando de texto e ela cria um mockup de um aplicativo para você. Né? Uhum. Então, assim, você até consegue usar, mas você não consegue publicar. Sim. Mas é muito interessante porque, cara, eu quero criar um aplicativo agora, por exemplo, eu sou personal trainer, eu quero criar um aplicativo em que os meus alunos vão entrar lá, vão acessar os treinos dele e vão ter exemplos de execução desses treinos. Entendeu? Ou ele pode conversar com a minha própria IA. Você dá um comando de texto Sim. e a IA vai gerar esse aplicativo para você. Sim. Só que aí que tá. Você deu o comando de texto e ela gerou. Sim. Aí você fala, poxa, então eu vou adicionar mais uma função. Sim. Então eu vou colocar mais isso, mais aquilo. Mas aí no fim das contas as pessoas não estão produzindo nada. Sim. Porque estão ocupadas com tantas alternativas que a IA ela pode trazer. Eu, por exemplo, já passei por isso em criação de conteúdo, né? Então, por exemplo, eu vou gerar uma imagem com IA. Aí, simplesmente, eu vou utilizar o Midjourney, aí eu falo, não, o ChatGPT é melhor. Sim. Não, o Leonardo AI é melhor. Aí você fica preso. Tipo, tu fica um monte de ferramenta e não sabe qual usar. Exatamente, Sim. exatamente. É que veio um pensamento intrusivo aqui, eu tô rindo, porque veio um pensamento intrusivo na hora do personal trainer. Eu queria saber, será que tem muito personal trainer que usa chat do GPT para tentar pegar a Lua? Olha, que isso é a polêmica do Brasil. O Brasil vem falando muito dessa polêmica. Desculpa. É que eu digo, esse personal trainer. Então, assim, dizem que sim, né? Dizem que os personal trainer gostam de... Como pegar casadas. Gosta de fazer isso aí. Não sei se utiliza o ChatGPT tô brincando. Eu acho gerar as que todo personal cantadas. é correto, é ético e treina muito bem a mulher dos outros.
Só não vai treinar a minha, né? Qual foi o maior erro? Minha também. Qual foi o maior erro que você cometeu ao tentar usar a IA? Olha, no início foi justamente achar que era só o prompt. Então, não, eu tenho um prompt aqui e já resolvi a minha vida, sendo que o grande potencial da IA é justamente gerar processos personalizados. Então, assim, ao invés de eu pegar lá sistemas de prompts prontos e etc., cara, se todo mundo está usando o mesmo prompt, alguma coisa está errada, porque não é todo mundo que faz a mesma coisa. Então, a partir do momento que você fica preso a prompts, fica preso a essas limitações, você não entende que você pode personalizar seus próprios prompts, criar os seus próprios agentes e ter soluções personalizadas. Uma coisa que me atrapalhou também muito no início é essa aceleração absoluta da inteligência artificial. Você aprende uma coisa hoje, amanhã já parece que tem algo melhor para ser feito. Sim. Então, por exemplo, eu sempre utilizei muito IA para criar conteúdo. Imagem, vídeo, texto. Aí você vai gerar um texto com o ChatGPT, você fala, tá, deixa eu testar esse texto no Cloud. Aí o Cloud gera um texto muito melhor. Só que ele gera textos melhores para copy, para vendas. No ChatGPT, se você gera textos técnicos, eu já gosto mais. Então, essa fase de descoberta foi o que me trouxe muita confusão. Então, foi um erro que eu tive, de me travar com tanto de possibilidade. Sendo que, querendo ou não, como você emerge muito, a sua régua fica muito alta. Então você fala, cara, esse texto aqui não tá bom, dá para melhorar. Só que na realidade, para a média das pessoas, ele já tá mais do que excelente. Sim. Então você fica na busca do perfeccionismo, porque o perfeccionismo já não depende mais de você e sim da máquina. E aí você fica preso, né, nesse quesito. Esse foi o grande erro que eu cometi no início. Por isso que tu acha que tem... Tu não acha assim que tem muita gente que fica travada na vida mesmo usando inteligência artificial? Sim, tem muita gente que usa a IA, eu posso dizer, do jeito errado, né? Porque nós temos agora nas nossas mãos a ferramenta mais poderosa que o ser humano já colocou às mãos. Assim, a ferramenta mais poderosa que consegue alterar a sua realidade numa velocidade absurda. E tem gente que utiliza para brincadeira e eu digo que não é sendo preconceituoso em gerar imagens com o ChatGPT, porque eu faço isso para trabalho. Sim. Mas as pessoas utilizam muito, por exemplo, hoje o ChatGPT para conversar sobre vida pessoal. Sim. Eu acho isso interessante, acho isso importante, mas para desenvolvimento é uma ferramenta que ainda tem muito potencial. Sim. Do que você só conversar sobre sua vida pessoal, sobre seus relacionamentos e etc. Tipo, usar a IA como psicólogo? Assim, isso aí eu já acho que a pessoa está utilizando para algo que vai levar para o próximo nível. Entendeu? Tá. Você Autodesenvolvimento pessoal. Você utilizar ela como psicólogo. Até porque através de um comando você pode falar, atue como um psicólogo. Sim. Não só como um amigo que fica te dando conselhos, entendeu? Sim. Então, essa é uma aplicação interessante que eu acho que trava as pessoas, não só o número de possibilidades, mas a falta de clareza. As pessoas não sabem para onde elas querem ir. Até porque a IA dá a possibilidade de você ir para qualquer lugar. Exatamente. Né? Então, essa falta de clareza trava muitas pessoas. E eu acho que o que pode ajudar qualquer pessoa a ter mais clareza nesse sentido é, primeiro, foca em uma ferramenta. Hoje, nos meus treinamentos, a ferramenta principal, que é a base de todo o meu método, é o ChatGPT. Sim. Porque, para mim, hoje, o ChatGPT é essencial para qualquer coisa, principalmente depois das últimas atualizações. Então, foca em aprender as funções do ChatGPT. Você não precisa ser programador, você não precisa ser profissional em tecnologia, ter um supercomputador, anos de experiência, e você nem vai levar meses para aprender. Sim. É uma questão de uma semana de você sentar e entender quais funções, o que pode ser feito com o ChatGPT, vai melhorar muito o seu uso e vai te dar clareza de onde você pode ir. E qual tu acha que é o maior auto-engano que as pessoas têm ao utilizar a inteligência artificial e achar que elas estão sendo produtivas, assim? Então, o maior auto-engano é justamente essa questão do movimento, de fazer coisas demais. Então, você chega no final do dia, poxa, olha só, eu produzi um e-book de 50 páginas. Entendi. Aí você vai ver o e-book ainda está em baixa qualidade, ou seja, você não progrediu, você na realidade só se movimentou. E isso é uma grande questão também dessa geração, né? A geração de multitarefas, a geração que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas que não tem uma organização. Você quer uma verdade? Nós estamos no mês 4, né? Já indo para o mês 5.
Quantas pessoas agora que estão ouvindo a gente não têm a sensação de, caramba, a gente já está quase na metade do ano, o tempo passou muito rápido. Cara, eu acho que todo mundo tem, né? Sim, todo mundo tem mas essa sensação. as pessoas que mais têm são as pessoas que não têm clareza no que fazem no dia. Sim, com certeza. Então, assim, se você não tem clareza no que você faz das 2 horas da tarde até as 5, parece que o seu dia não rendeu. É um dia inútil. Porque você fica à mercê da sua produtividade oculta. Você fica à mercê de fazer, não, hoje eu tenho que fazer isso. A hora que der na telha eu faço. Você não sabe se vai ser 1 hora da tarde, 7 horas da noite. Então essa é a diferença. Se você pega um cara que é muito produtivo, vai falar com o Cristiano Ronaldo. Fala, Cristiano Ronaldo, o ano hoje passou muito rápido, né? Ele, muito rápido, caramba. Todo dia eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer ali minha rotina matinal, tenho que fazer minha academia, tenho que ir pro treino, tenho que ler um livro, tenho que fazer isso e aquilo. O cara tem todos os dias da rotina dele. Então, assim, para ele, o dia a dia produz mais. Então, essa percepção que a gente tem, e se a pessoa estiver tendo essa percepção, talvez seja o momento dela chegar no ChatGPT e falar, ó, essa é a minha vida, essa é a minha rotina, me ajude a me organizar. Então, eu utilizo dessa forma, eu acho que essa é o maior auto-engano, as pessoas confundirem movimento com progresso. Sim. Cara, eu percebo também que as pessoas, elas não sabem muito bem o que elas querem. Elas nunca sabem o que quer. E elas não tiram tempo para decidir o que elas querem. Porque, na verdade, a gente tem a sensação que, assim, a gente pode escolher fazer qualquer coisa hoje. Só que a gente não consegue estabelecer, primeiro, o que quer fazer e, segundo, quais são as ferramentas de produtividade para executar aquilo. O que lá precisa para fazer aquilo, né? E aí até quero te perguntar sobre isso. Qual foi o teu maior desbloqueio de produtividade com inteligência artificial? O que tu usou que melhorou a tua performance de produção de conteúdo, do teu trabalho, das tuas empresas com a IA? Sim, eu sou uma pessoa de mente muito inquieta. Alguns podem até perceber que às vezes eu falo rápido demais, porque meu cérebro ele trabalha de forma assim muito rápida. E eu sempre tive um problema que me travava, que era, eu tinha planos incríveis, eu tinha projetos impressionantes, mas para aplicar demoraria muito tempo. Sim. Hoje, com a IA, eu posso pensar alto junto com ela. Então, eu posso pegar o ChatGPT, ligar ali a voz e ficar pensando alto, viajando. E transformar... tu chega a fazer, tipo, tu começa a dialogar pensando alto com ela? Pra, tipo, ela te ajudar a solucionar? Para me ajudar a organizar os meus pensamentos. A organizar os pensamentos. A me direcionar. Então, assim, várias coisas que... Eu nunca pensei em usar assim, eu vou começar a usar agora. Sim, ainda mais a gente que tem o pensamento acelerado, absurdo, né? Porque é aqueles dias de inquietude, né? Que tu não sabe exatamente como tu vai solucionar um problema. Cara, eu nunca pensei nisso. Porra, sim. Vou usar. E uma coisa que a IA me ajuda muito é conseguir definir o que é prioridade e necessidade. Porque prioridade e necessidade é diferente. Pagar a conta de luz é uma necessidade. Sim. Trocar de tênis é uma prioridade. Mas trocar de tênis pode se tornar uma necessidade se a sola do seu tênis descolar. Sim. Então ele entra para a lista de necessidade. Eu acho que as pessoas elas misturam muito isso. E na nossa vida a gente tem que ter essa organização. Sim. A gente gasta energia para chegar em uma organização, mas ela é muito importante para a gente progredir e não só se movimentar. Exatamente. Porque em movimento, parado, a gente está em movimento, né? É só olhar o Newton, né? Sim. A gente sempre está em movimento. Então, essa foi a grande questão da IA. Eu consegui trazer ideias da minha cabeça que pensa em várias coisas e tornar isso real, tornar isso palpável, para ver se de fato funcionaria e é aplicável assim, numa velocidade absurda. Então, por exemplo, o projeto desse podcast que a gente já falou, né, foi uma ideia que a gente teve. Cara, vamos ver se funcionaria? Imagina se a gente tivesse que contratar um arquiteto para fazer um projeto, o que a gente queria. Explicar o que a gente queria para ele demorar 30 dias para entregar um 3D para a gente ver se ia funcionar, se ia ficar legal. A gente já chegou até com a imagem pronta, assim, a gente já a gente quer algo parecido com isso daqui ou nesse tom, assim, né? Então, o que mudou para mim absurdamente foi essa organização dos meus pensamentos, que eu converso com o ChatGPT e ele consegue me dar clareza, que é uma coisa muito importante. Eu tenho clareza com o ChatGPT e utilizando outras ferramentas de IA, como Midjourney, como Kling, eu consigo acelerar projetos para ver, cara, vai ficar realmente bom? Porque hoje a gente está numa geração que é a geração do resultado imediato, né? Sim. As pessoas, elas ficam muito ansiosas, elas ficam decepcionadas, elas criam muita expectativa porque não tem resultado imediato. E com a IA, a gente tem esse resultado imediato. Só que para algumas pessoas esse resultado imediato demais trava, porque ela fala, a qualquer momento eu posso aplicar. Exatamente. Sempre que eu precisar vai estar lá. Então parece que às vezes a facilidade demais atrapalha.
Então, no meu caso, isso me ajudou, que era o que eu precisava. Eu consigo participar de muitas coisas. Já é muito dinâmico e tu já tinha muita ideia e tu conseguia executar, só que tu levava tipo 8 horas para, por exemplo, fazer uma manipulação de imagem, assim, né? Tipo, fazer uma capa de um vídeo para YouTube, tu levava, tipo, às vezes 6, 8 horas para o conceito e concepção. E hoje em dia tu consegue muitas vezes acelerar essa produtividade. Né? Hoje a gente só tem essa parceria ainda, né? Por exemplo, que eu faço lá as imagens do seu canal, algumas coisas das suas imagens, por conta da IA. Sim, porque tu não ia ter tempo. Eu não teria tempo para fazer uma imagem. E outra, várias vezes quando eu produzia as suas capas há 2 anos atrás, eu fazia a imagem, ficava 4 horas naquela imagem, eu falava, cara, essa capa ficou ruim. Não ficou legal, que pariu. Não vai dar certo, entendeu? A ideia, tipo assim, quando você concebe a ideia, beleza, eu vou botar ele voando aqui, aí você vê, não ficou legal, velho. Aí você vai ter que jogar fora. Nossa. Com a IA, você consegue, ainda mais tendo a clonagem de imagem, né, que eu tenho tanto o meu, quanto o seu, quanto de clientes, eu tenho um clone de imagem que eu dou um comando de texto e eu gero uma imagem sua em qualquer contexto. Em qualquer país, em qualquer roupa, do jeito que eu quiser, com qualquer expressão. Isso. Então eu consigo já testar se a capa vai dar certo. E as pessoas nem sabem, né? Nem sabem. Elas nem percebem que tipo, não é a minha imagem de foto, de estúdio de foto, né? Sim. Até fiz imagens em estúdio, mas a gente usou essas imagens para treinar a IA, para daí fazer vários formatos, né? Seguindo o meu rosto. É bizarro, cara. Exato. Mas as minhas capas lá no meu canal, tipo, nenhuma é foto minha. É tudo partiu de foto minha, mas é uma imagem generativa, né? Sim. Cara, e qual tua rotina com a inteligência artificial? Porque eu acordo de manhã cedo e a primeira coisa que eu faço é conversar com o ChatGPT para me atualizar todas as informações, assim. Sim. Para eu ter um estudo, né? Eu estudo todo dia com o ChatGPT. Sim. Olha, a minha rotina sempre foi, primeira coisa, conversar com o ChatGPT para as ideias. Quando eu durmo, eu tenho muitas ideias. E quando eu acordo, eu já costumo aplicar. E eu jogo no ChatGPT essas ideias para gerar roteiros. O meu grande trabalho é gerar conteúdo. Então, eu sempre estou buscando novas informações. Uma nova IA que eu adicionei no meu workflow foi a Manus. A Manus é top, né? Absolutamente absurda cara, essa ferramenta. Eu tô usando ela todo dia. Cara, é absolutamente... Assim, ela é o segundo passo do meu dia. Porque eu consigo rastrear na internet qualquer assunto. Sim. Qualquer assunto. Por exemplo, tem uma mão, né? Eu te mostrei, né? A mão que eu vou dar para os meus alunos. Sim. Tem ali, né? Tem aqui, ó. Não vou pegar agora. Tá. Mas depois a gente mostra. Tem uma mão que eu vou dar para os meus alunos e aí eu queria saber se eu tinha um arquivo 3D dessa mão. Que eu não encontrei. Eu pesquisei normalmente. O que eu fiz? Eu tirei uma foto e coloquei na Manus AI. Eu falei, pesquise na internet um arquivo 3D para imprimir numa impressora tal. Cara, ela buscou em 275 páginas da internet, em assim, 10, 15 minutos, e me deu uma página em russo que tinha o arquivo dessa mão em impressora 3D, cara. E agora eu não preciso comprar na China, porque eu tenho o arquivo em 3D. Sim. Então eu utilizo agora a Manus principalmente para fazer pesquisa de conteúdo. Você consegue pegar, por exemplo, o seu perfil, o perfil do Augusto Bax, joga lá nela, o perfil é público, né? Instagram, estude todos a criação, tudo que ele falou, a criação para entender como ele pensa, etc, os padrões de conteúdo. Ela pega tudo. E o que acontece na Manus? Que muitas pessoas podem não ter esse conhecimento. É uma cadeia de agentes de IA, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se eu pedir para você é meu funcionário, eu falar, a gente precisa estudar um concorrente, vai lá, entra no Instagram do Augusto, olha os vídeos dele e vai anotando as coisas. O que você vai fazer? Você pode até utilizar a IA nesse processo. Você baixaria o vídeo, pegaria a transcrição do vídeo, jogaria no ChatGPT para ele trazer... Só que dá mais trabalho. Só que imagina você fazer isso com 1.500 vídeos. Quanto tempo você levaria? Sim. A IA, ela faz isso em minutos. Por quê? Tem vários agentes específicos para cada coisa. Sim. Enquanto um agente está analisando cada frame do vídeo, outro agente está analisando a forma como você fala. Exato. É que a Manus AI é tipo um conjunto de operários de inteligência artificial que vão fazer em conjunto várias coisas, tarefas ao mesmo tempo, né?
Tipo, ela literalmente vai lendo o site, ela vai ouvindo vídeo, vai vendo vídeo, vai transcrevendo. Isso, assim, essa aplicação que eu dei é uma das diversas aplicações. Porque, por exemplo, quando eu quero produzir um conteúdo sobre determinada ferramenta, eu peço para ela pesquisar na internet todos os vídeos de criadores de conteúdos gringos, enfim, que também fizeram vídeos sobre essa ferramenta, para eu entender como eles explicaram, quais os vídeos deram melhor, quais são os melhores ganchos. Então, eu acelero a minha produção de conteúdo e tenho mais resultado. Então, eu tenho progresso, eu não estou só me movimentando. Porque você vai entrar lá no Manus AI, vai ter gente que vai brincar. Ah, não, deixa eu pedir para ela pesquisar aqui o carro mais bonito do mundo. Sim. Os top 10 carros mais velozes do mundo. Pô, você vai utilizar a IA para fazer isso, tá de sacanagem. Isso é tipo o Google, mas né? tem gente que faz. Igual utiliza o ChatGPT como o Google melhorado. É um desperdício de habilidade. Porque eu acho que a maior parte das pessoas usam como entretenimento, como uma coisa de curiosidade. Mas para produtividade é absurdo, cara. É absurdo, assim. Principalmente se você já está no nível de carreira elevado, né? Sim. Você já está no nível em que você precisa não aprender mais, mas refinar o que você já faz. Sim. Aí é excelente nisso. E tu falou em ferramentas ali. Quais são as ferramentas que tu utiliza mais? Cita 3 ferramentas aí que tu mais utiliza para... Assim, top 1 disparado é o ChatGPT. Eu tenho muita, assim, em todos os meus métodos, eu sempre falo, né, com meus alunos, cara, se aprender o ChatGPT, você vai ter facilidade em qualquer outra ferramenta, então é a top 1 que eu utilizo. Principalmente dentro do ChatGPT, segmentando a criação de agentes personalizados, porque dentro do ChatGPT eu consigo treinar esses operários, eu gostei muito dessa palavra, operários, né, funcionários para mim. Operários e DIA. É como se você tivesse uma empresa, chegasse um funcionário, ele tem que passar por aquela fase de treinamento, né? Isso. Você treina ele para fazer uma habilidade específica. Isso, exatamente. Só que imagina se esse funcionário tem todo o conhecimento do planeta e você só tem que falar para ele, ó, quero só que você só faça isso, tá? Não precisa fazer o resto não, só isso aqui. Então eu consigo criar esses agentes. Por exemplo, hoje eu tenho agentes que eu faço roteiros pro meu Instagram. Eu mostrei para a IA como eu escrevo roteiros, qual a minha metodologia de criação de conteúdo viral. Então eu utilizo humanos para gerar várias informações, pegar sites, coisas detalhadas, jogo nesse meu gerador, nesse meu operário, nesse meu funcionário que eu treino dentro do ChatGPT e ele gera o roteiro a partir daquele conteúdo. Então, olha só, eu quebrei o tempo que eu ia pesquisar, o tempo que eu ia rastrear outros criadores, o tempo de escrever o roteiro e refinar o roteiro, e basicamente o que eu estou colocando para a IA fazer, ela fazer o trabalho duro enquanto eu só tenho que revisar, que eu acho que é o grande potencial do ser humano. Que é entender as nuances daquele conteúdo que vão conectar. Porque, por exemplo, em alguns roteiros eu coloco um meme no meio. Eu coloco eu vejo, putz, nesse momento aqui dá para colocar esse meme. Nesse momento aqui dá para relacionar com essa notícia que está acontecendo agora. Aí ela não tem essa perspectiva presente como a gente que é humano. Então, é isso. Agora, outras ferramentas. O ChatGPT, eu utilizo agora a Manus AI. Eu utilizo bastante o Kling para criar animações de imagem. E Notion AI, gosto de utilizar bastante. E agora eu estou utilizando também o Dola, um aplicativo... Dola AI. Cara, é um aplicativo sensacional que você instala no celular. E assim, para quem tem TDAH, né, igual eu, que tem um pensamento acelerado, é muito comum a gente esquecer das coisas. E simplesmente você coloca aqui o número no WhatsApp, é gratuito, Dola AI, só pesquisar. Aí, ó, você grava um áudio aqui falando, amanhã eu tenho uma consulta às 5 horas da tarde, me lembra 2 horas antes, e depois eu tenho outro compromisso às 7h30, uma reunião com Augusto Bax, que eu vou falar sobre determinado assunto, me lembra também 30 minutos antes. E você vai falando desse jeito. E daqui a pouco ela já salva tudo do seu áudio e ela vai te mandar notificações no WhatsApp. Então é muito boa. Eu utilizo essa aqui. Principalmente quem gosta de usar o WhatsApp, né? Porque a Siri faz algo parecido. Eu boto às vezes para ativar o lembrete, daí o celular começa a apitar. Por exemplo, tenho médico amanhã. E ela é conectada com o calendário da Apple. Então você adiciona no celular, ou se você tiver Android, ela adiciona no calendário. Eu gosto dessa facilidade de mandar áudio. E outra, eu recebo tanta notificação que às vezes uma notificação importante eu não vejo. Mas o WhatsApp, eu sempre estou ali no WhatsApp. Então o WhatsApp a Dola está funcionando mais do que... É melhor no WhatsApp, porque ela vai receber a notificação dela, né? Cara, se eu te der o ChatGPT hoje, tu consegue produzir e ganhar dinheiro todos os dias? Tu consegue, ser produtivo todos os dias? Olha, se me desse só o ChatGPT acesso à internet hoje, em um celular, que não precisaria nem de um computador. Isso. Em questão de 30 dias, eu acho que eu já estaria faturando R$3.000 por mês. Tranquilo? Assim, tranquilo. E assim,
do básico. Por quê? Hoje o ChatGPT é uma questão de demonstração. Se você chegar, você pode escolher se você quer prestar serviço ou se você quer só ensinar a utilizar o ChatGPT. Porque o ChatGPT hoje ele é tão poderoso que se eu tirar uma foto dessa garrafa aqui e pedir para ele criar um anúncio para eu vender, ele vai criar para mim em minutos. Sim. Entendeu? Então, se eu chego num e negócio... E o melhor é que tu pode escolher até um modelo de você pessoa. escolhe o modelo, quem tá segurando, o texto, a cópia, demais. tudo. Então, assim, qual o valor disso para um negócio? Eu passo assim nas principais aqui de Florianópolis, eu vejo vários banners assim que o pessoal faz, que às vezes não tem dinheiro, né, para investir num bom designer, aí faz na gráfica de qualquer jeito. Cara, aquilo ali não vai atrair a pessoa para dentro do negócio dele. Sim. Se você tirar uma foto daquele banner, mandar pro ChatGPT e falar, ChatGPT, melhore esse banner para ter mais conversão e as pessoas entrarem na minha loja. Ele vai refazer aquele banner e vai ficar muito melhor. Muito mais atrativo. Olha só, eu só tirei uma foto e tive uma melhoria. O que me impede de chegar lá no dono desse negócio e falar, olha só, eu vi o seu banner lá, aqui ó, R$20 para você ter essa nova arte aqui que eu fiz com o ChatGPT em 1 minuto. Cacete. Aí você fala, pô, Thiago, R$20 é pouco, tá, mas eu só tenho o ChatGPT e internet, eu preciso de dinheiro rápido. Sim. Então, assim, eu já fui bater em porta de loja para vender, por exemplo, serviço de gestão de tráfego. E tu conseguiu? Consegui. E gestão de tráfego era mais ou menos assim a narrativa, né? A gente falava assim, olha, quando você investe em outdoor, quando você investe nessas placas que você fica no chão, você não tem a perspectiva, você não tem como mensurar quantas pessoas viram, qual a idade dessas pessoas, qual o sexo, se as pessoas chegaram até o seu negócio através daquele que está ali naquele canto da BR ou naquele lá da ponta. Então, com tráfego pago, a gente consegue colocar um raio de 2 km em que qualquer pessoa que passar aqui com o celular vai aparecer a notificação e ela está mais próxima da sua loja. E se ela vier na sua loja através desse anúncio, se ela clicar, eu consigo te dizer o nome da pessoa, sabe? Eu consigo rastrear. A idade da pessoa. Exatamente. Então você percebe que eu dava uma demonstração de clareza. Hoje, com IA, isso é muito mais poderoso, cara. Sim. Porque eu posso, na mesa, sentado com o cliente, produzir posts pro mês inteiro pra rede social dele. Rapidão, tipo, só pro segmento do negócio dele. Pro negócio dele. E, tipo, essa galera que trabalha em comércio e tem próprio negócio, assim, muitas vezes eles não têm tempo disso, de parar e fazer estrategicamente uma reavaliação do seu negócio e simplesmente pensar nisso, né? Então, às vezes, tu não precisa, digamos, falar pro cara, baixa o ChatGPT aí, paga o ChatGPT e se resolve aí. Não precisa. Tu pode ser o cara que tá criando uma profissão, que tu vai bater de porta em porta ali e tu vai falar, eu consigo transformar para você estrategicamente o teu negócio, deixar ele muito mais atrativo e fazer as pessoas que estão próximas passando ali na rua chegar mais rápido em você do que nos outros. Exatamente. Cara, é impressionante. Melhorar o atendimento, e aí tem gente que reclama de não ter trabalho. Mas hoje, cara, com internet e celular na mão, o cara consegue. O ChatGPT, tu realmente consegue. Cara, hoje, é impressionante. Hoje a gente chegou num ponto assim que não tem desculpa. Porque se você conversa com o ChatGPT, ele te traz soluções criativas personalizadas para você. Impressionante, cara. Então, assim, eu converso muito com o ChatGPT, principalmente, eu sou criador de conteúdo, tenho ali o meu curso, tenho os meus produtos, e eu sempre estou em busca de novas fontes de renda, ou para melhorar essas fontes de renda. E ele sempre traz uma visão muito personalizada que, cara, se eu fosse pagar um consultor, ele demoraria uns 3 meses para entender como o meu negócio funciona. E seria muita grana, né? E seria muita grana, investimento. Ele demoraria até para saber como tu funciona, para ter o viés de personalidade, né? Exato. Porque existem negócios e trabalhos que são melhores para perfis diferentes de pessoas, né? Não é para todo mundo que funciona sempre a mesma coisa, o mesmo estilo de trabalho, né? E eu queria te perguntar, como é que tu organiza as tuas ideias, as tarefas, a criação de conteúdo, assim, como é que tu organiza? Quais são as ferramentas que tu usa para organizar? Isso é uma grande... dia a dia. E isso sempre foi um grande problema para mim, né? A organização de ideias, porque a ideia é infinita. Então, isso é um problema que eu e tu temos, porque quando a gente senta junto, a gente começa a ter ideia. Cara, a gente chega em casa exausto. Só de ter pensado em um monte de coisa. Exato. E sempre tem ideia boa, né? Sempre tem ideia boa, mas poucas a gente progride, né? Nas ideias. Porque tem aquela questão assim, a gente não consegue abraçar o mundo, né? A gente gostaria, mas... Seria lindo, né? Com a IA dá pra acelerar bastante, mas mesmo assim é impossível tu ser bom e fazer tudo exatamente bem executado
por Sim. melhores ideias que tu tem, né? Sim. Mas eu acho legal o cara segmentar isso. Hoje eu tenho uma visão, como eu tenho uma visão mais abrangente, né, do mercado de inteligência artificial, então eu sei as melhores ferramentas para imagem, vídeo, produtividade, criação de site, criação de aplicativo, criação de texto, conteúdo. Pois é, eu ia te perguntar qual é a melhor IA para organizar a rotina, por exemplo. Cara, a melhor IA para organizar a rotina, eu usaria o ChatGPT e o Notion AI. O Notion, todo mundo sabe, né? O Notion é para organização. Sim. Só que o Notion adicionou uma inteligência artificial em que você dá um comando de texto e ele tem ali meio que um chat GPT por trás para montar todas as tabelas de organizações. E fica bem interativo, que você instala o aplicativo no celular, você vai dando check nos seus checklists, das suas funções do dia. Então é uma que eu utilizo bastante, o Notion AI, para organização tanto de criação de conteúdo como planejamento de ideias. E tipo, e para automatizar, tipo, tarefas chatas que tu tem que fazer todos os dias, por exemplo. Olha, quando a gente fala em automatizar, a gente tem níveis. Você já consegue automatizar muita coisa criando um agente de IA dentro do ChatGPT. Então, vamos supor, todos os dias no seu trabalho você tem que pesquisar as notícias sobre determinado tema. Você não precisa mais ir no Google. Você vai lá dentro do ChatGPT, clica em explorar GPTs, criar um GPT e treina um GPT, explica o que você quer que ele faça para ele fazer essa pesquisa. E você ainda pode colocar uma task para ele. No ChatGPT a gente tem essa função. Você pode colocar lá, agendar. Todo dia às 10 horas da manhã, pesquise em toda a internet notícias sobre determinada coisa. Entendeu? Você já consegue fazer, já é uma automatização. Sim. É um nível mais simples de automatização e é o que eu mais uso. Agora, nós temos automatizações a níveis mais complexos, que é para pessoas que têm assim, atividades muito avançadas, que aí a gente utilizaria o N8N, o Make, o Zapier, que são aplicações que necessitam de uma curva de aprendizado maior. E literalmente você consegue fazer qualquer coisa. Entendeu? Sim. Então, assim, o que o Manus AI faz com um comando de texto, você consegue fazer no N8N. Só que você vai ter que fazer na mão, entendeu? Você vai ter que criar os agentes para cada coisa. Vai ter que criar o agente, tu vai ter que criar os funcionários digitais ali. Você vai ter que treinar cada um deles. O bom do Manus é que ele mesmo entende o que necessita, o que é necessário, e ele puxa o agente ou dá uma função ou cria um agente que vai trazer o resultado final. Sim. Então essas são as ferramentas. Eu utilizo muito o ChatGPT com criação de agentes. O N8N já é mais avançado, principalmente para você construir atendimento personalizado. Então um profissional... Tipo no WhatsApp? Assim? No WhatsApp, que quer automatizar o atendimento. Que é comum, né? Cara, eu, por exemplo, se me der vontade de comprar algo 3 horas da manhã, eu chamar no WhatsApp e a pessoa não me responder, quando der de manhã eu já não tô com vontade. Sim, sim. Tu tem que automatizar. Exatamente. E hoje é tudo 24 horas. Hoje é tudo 24 horas. Então, assim, a gente está no momento em que todo mundo quer resultado imediato, as pessoas têm desejos que precisam ser sanados imediatamente. Exato. Quando você treina, por exemplo, no N8N, um agente de IA, ele vai atender 24 horas com uma padronização, porque mesmo que tivesse um atendente de plantão, às 3 horas da manhã eu te dou certeza que ele não atende do mesmo jeito que ele atenderia 5 horas da tarde ou 10 horas da manhã. Não. Então a IA, ela atende da mesma forma, ela consegue entender as nuances do atendimento e fechar vendas, finalizar vendas, enfim. Para consultórios clínicos, você já foi dentista, né? Já. Hoje a gente consegue construir um atendente que faz agendamento, cancelamento de agendamento. Automaticamente. E você, dentro do N8N, consegue personalizar tudo. Tu consegue, tipo, segmentar, ele tá com dor de dente, possivelmente tratamento de canal, ele vai para determinado dentista, para determinado atendente. Aí já pega a agenda do dentista. 2 dias antes, 3 dias antes, o agente vai e pergunta: tá confirmado a consulta? Isso é muito importante, né? Sim, sim. As pessoas, às vezes, esquecem que tem uma marcação. E aí o agente vai lá, pergunta, e se a pessoa cancela, o agente automaticamente já tira da agenda e já envia uma mensagem pro dentista. A consulta do dia tal, horário tal, foi cancelada. Aí o cara não precisa ir no consultório, pode ficar em casa jogando videogame. Daí. Pode ficar tranquilo. E não precisa de um atendente para isso, né? Sim. Para organização. Mas a gente estava falando antes de ferramentas, e aí ontem meu celular atualizou e baixou o iOS lá, o Intelligence, que é aquele negócio, aquela inteligência artificial da Apple, que eles tinham prometido lançar com o iPhone 16 e na verdade lançaram um ano depois, né? Me diz uma coisa, o que tu acha da inteligência artificial da Apple? A inteligência artificial da Apple, esse Apple Intelligence que a gente manda comando, por trás dele tem o ChatGPT. Ah, tá. Ele baseado em ChatGPT. Ele tem parceria com a OpenAI. Então, a inteligência dele é basicamente a inteligência do ChatGPT, só que é um agente
dentro do celular, que, por exemplo, se você pedir determinada função, cria um lembrete, cria isso, ele tem acesso ao seu celular. Então é um agente mais específico. Se você falar com o ChatGPT, ele não vai ter acesso ao seu celular. Esse Apple Intelligence tem. Agora, então o Apple Intelligence nada mais nada menos do que o ChatGPT com autorização de leitura de todo o teu celular. Exatamente. Puta, isso é foda, né? Mas aí se você comprou, você aceitou, né? Tá, mas então quem tem Apple não tem mais de forma anônima 100% não, tem. essas informações. Isso eles deixaram bem claro. Todas essas informações que são tratadas não são armazenadas em nuvem no sentido de treinar IA, entendeu? Tá. Não são armazenadas em nuvem. Ficam dentro do seu próprio dispositivo. Sim. Tanto que no chip desses novos iPhones tem um módulo específico para o Apple Intelligence. Tá. Então ele não está processando em nuvem, ele está processando dentro do seu celular. No hardware, então. Isso. Entendi. Só que a Apple, eu posso dizer que ela está atrasada nesse sentido de inteligência artificial. Tem até vários memes, né? Que o pessoal vai tirar foto de uma mão, quer colocar uma maçã na mão no celular, aí pede pro Apple Intelligence criar ali uma maçã na mão. Aí fica a mão toda zoada, tudo bugado. Sim. E quando você utiliza na Samsung, cara, você pede para ela remover uma pessoa de um cenário, adicionar alguma coisa no cenário, fica excelente. Tu hoje usaria mais Samsung ou Apple por causa da inteligência artificial? Nessa função de IA específica para imagens, edição, IA generativa, a Samsung tá dando, assim, de 10 a 0 na Apple. Mas eu acho que até quase em tudo, né? Menos, acho que foto ainda, não sei. Eu acho que é muito parelho, sabe? É um uso... O Apple, ele tem um diferencial na câmera, né? Que você consegue gravar em RAW. Mas é um público muito específico. 99% do público da Apple pouco utiliza as 3 opções de câmera, né? Você literalmente utiliza foto. Tu vai trocar a Apple por Samsung? Não vou trocar, não. Tu prefere Apple? Eu prefiro Apple por uma coisa, usabilidade. Eu também. Eu me acostumei, porque assim, você já viu o vídeo de um chimpanzé mexendo no celular? Vi. Porque a Apple, ela trouxe essa facilidade de você arrasta pra cima, faz uma coisa, arrasta pro lado, arrasta pra cima, pro lado. Você basicamente, às vezes, não precisa clicar na tela para fazer determinada função. Então, assim, depois que você se acostuma com essa usabilidade de arrasta para cima, puxa para baixo, aparece uma barra, puxa o legal lado, que eu acho é aquela história de tu pegar um notebook, ou tu tem um MacBook, aí tu abre um iPad do lado e tu consegue estender a tela. Rapidinho, só segurando o botão ali de maximizar. Isso eu acho que já é possível com a Samsung. Mas eu também gosto desse lance do ecossistema da Apple, né? Eu também. Eu acho mais dispositivos, assim. Todos os dispositivos conectados, muito fácil de utilizar. Mas assim, em hardware eu acho que eles estão um pouco para trás já. Sim. Bastante tempo já. Eles estão principalmente sempre... daqueles japoneses, né? Japoneses não, os chineses. Aqueles chineses, o Huawei, aqueles... aqueles Huawei. Tira foto da lua o negócio, moço. Você não viu, não, o novo Huawei, que vem com... Você compra o celular e acopla uma lente. Uma lente. Cara, assim, os caras, eles levam pro nível absurdo, velho. Assim, é um uso muito, muito restrito. Quem é que vai ficar andando com uma lente no bolso para tirar foto? E hoje, assim, o YouTube ele tá dando muita possibilidade para qualquer pessoa criar conteúdo. Qual IA tu recomendaria para uma pessoa que quer criar conteúdo hoje, quer começar a criar o seu próprio canal, criar o seu conteúdo digital? Olha, tem um workflow que qualquer pessoa consegue aplicar, independente do nível de conhecimento, que é: você utiliza o ChatGPT para criar os roteiros desses filmes e você utiliza o próprio ChatGPT para criar os prompts dessas imagens, de cada uma dessas cenas, e depois você utiliza o Kling, o Runway, o Pika Labs, o Luma Labs. Tem várias ferramentas de IA generativas de vídeo, essas que eu citei, na minha visão, são as melhores, e você vai animar essas imagens. Depois você pode entrar no Eleven Labs, que é uma IA muito boa para gerar áudio. Né? Então você dá um comando de texto, ela gera um áudio de alguém narrando. Sim. E aí você coloca no fundo da história. Assim você consegue construir vídeos 100% anônimos, em que você não aparece, histórias com animação assustadoramente realistas, que parecem que realmente foram feitas pela Disney, caso você queira fazer, né, de filmes infantis, que é o que mais
traga o resultado, porque as pessoas pegam, o pai e mãe pega lá, bota a criança na frente do YouTube e deixa o vídeo lá da Peppa Pig rolando 10 vezes na frente da criança, né? Sim. E só rolando monetização. A criança vendo anúncio ali e tu ganha dinheiro. Então, assim, o público infantil é um público que dá muita retenção, porque criança não pula vídeo, né? Sim. Quem pula é o pai. Se eu fosse criar conteúdo hoje do zero, eu focaria em criar conteúdo infantil. Se eu não fizesse mais nada além... Se eu fosse assim, vou criar conteúdo. Cara, criar conteúdo infantil é muito bom porque tem uma audiência absurda, assim. E ele atinge muitos países e hoje tu consegue traduzir simultaneamente para vários países. É muito foda. Exato. E eu queria até saber o seguinte. Qual é o combo mais poderoso para tu ser 10 vezes mais produtivo com o IA? Hoje o combo mais poderoso e todo mundo que tiver acesso, sem dúvida, vai para o próximo nível. E também tem que ter cuidado, né? Porque depois, se uma pessoa mal intencionada coloca a mão numa produtividade desse nível, é o fim do mundo. Sim. Porque, assim, se você tem ChatGPT, Manus AI, esse é um combo que, para mim, hoje você já consegue fazer um estrago absoluto. Se vamos olhar para ganho de dinheiro, né? Ganho de capital, você junta o Gemini do Google, que ele faz códigos de programação, o Lovable e o Cursor, você consegue construir aplicativos. E, meu amigo, aquele sonho de ser o novo Mark Zuckerberg está muito próximo. Sim. Porque a IA, basicamente, a partir de um comando de texto, ela vai programar para você, ela vai criar todo o layout e vai publicar para você conseguir vender. Então, hoje também é muito comum o pessoal utilizar SaaS, né? Sim. Então, imagina só, você não só utiliza IA para automatizar suas tarefas, mas você pode criar o seu próprio aplicativo para automatizar tarefas. Hoje é possível com inteligência artificial. Louco, né, cara? Então, esse é um combo. Assim, teriam vários combos, né? Combo para produtividade, eu colocaria aí o ChatGPT e o Manus AI. Você tendo acesso a esses dois, você está muito na frente. Tu acha que tem vai ter algum momento das nossas vidas em que nós vamos ter apenas uma inteligência artificial comandando tudo e pedindo para, assim, usando tudo? Tipo, hoje a gente usa, tipo, 2, 3, 4, 5 ferramentas. Mas será que vai chegar um momento que a gente vai ter apenas uma IA que vai ser tipo a Apple da vida e todo mundo só quer usar ela, ou o Google da vida? Eu vejo que o ChatGPT está indo para esse caminho. Tu acha que tipo, ali a gente vai conseguir, de repente, só no ChatGPT a gente já vai conseguir fazer um filme inteiro, animar o vídeo, fazer a edição de imagem, a edição de áudio e tudo, apenas pelo ChatGPT, por exemplo? Como se fosse uma Skynet. Eu assim. não acho que... eu acho que não necessariamente tudo no ChatGPT, mas do ChatGPT você conseguiria gerar todas essas soluções. Então, isso que eu queria saber. Então, por saber. exemplo, você conseguiria gerar dentro do ChatGPT um arquivo que você sobe no Premiere, que é um arquivo, que é um programa de edição, e se você subir nesse arquivo, ele já tem lá todos os cortes setados. Porque, por exemplo, se eu pego hoje uma live sua e coloco a transcrição lá e falo, ChatGPT, eu quero que você gere esses cortes. Agora gere um arquivo para Premiere que vai gerar os cortes já personalizados. Quando você jogar o arquivo, ele já vai fazer os cortes nos determinados pontos já programados a partir desse arquivo. Tá. Entendeu? Então você já consegue fazer isso. Eu acho que a OpenAI está caminhando sim para esse quesito de resolver tudo. Não precisa de mais ninguém. É difícil porque se você entrar hoje no ChatGPT, você tem vários modelos lá, né? Você clica lá, você tem vários modelos e cada um daqueles modelos é melhor para uma coisa. Sim, então, é específico, né? Acaba virando um canivete suíço, sabe? Sim. Mas se eles forem por esse lado, vai ser necessário, porque hoje o ChatGPT ele já gera vídeos, não o ChatGPT, a Sora. Mas dentro do próprio ChatGPT já tem ali um aplicativo que você clica, Sora, e consegue gerar vídeos. Tu tem o Sora integrado dentro do ChatGPT. Isso, tem o Sora integrado dentro do ChatGPT. Também tem, por exemplo, um Manus AI ali dentro do ChatGPT, que é o Operator. Só que o Operator está bem abaixo do Manus. Assim, bem abaixo. Ele demora muito mais para fazer as tarefas. Ele é muito limitado no sentido de, quando aparece um CAPTCHA, quando aparece alguma dificuldade, ele já para o que ele tem que fazer e te pergunta. O Manus não. Ele já tenta outras coisas, ele já vai por outros caminhos criativos até gerar um resultado para você. Quando ele gera o seu resultado, na maioria das vezes, por exemplo, quando eu fui fazer a mão, era um resultado tipo assim, eu não consegui encontrar a mão, mas eu achei essa que é muito próxima. Entendeu? Ele não para onde eu não encontrei. Ele te traz um resultado. Então eu gosto bastante do Manus. Mas no final das contas ele conseguiu achar uma mão muito parecida ou é a mesma? Ele achou a mesma mão. Cara, que ele loucura. achou a mesma mão em um site russo. Que eu jamais ia conseguir achar. E o que tu acha, assim, qual é a diferença entre
quem domina a IA ou para quem domina a IA ou quem é dominada pela IA? Por que tu acha que pode ter essa diferença? Olha, tem muita gente hoje que tem medo da IA, né? Não, no futuro nós teremos isso de forma mais clara. Por exemplo, com essas automações dentro de empresas, funcionários de cargos menores serão comandados pela IA. Você vai ser comandado pela IA. Sim. A IA, ela vai ser o sócio da empresa. Então tem até uma questão, né? Se você utiliza a IA como assistente ou como sócio. Essa discussão ainda nem entrou no patamar, você não vai ver ninguém falando disso. Mas daqui a pouco a IA vai se tornar sócio de empresas. Sim. Eu não sei se vão colocar em contrato social, até porque a IA ela não ganha dinheiro, né? Não tem gasto. Mas hoje a IA já é sócio de muitas empresas. Em determinado momento, a IA que vai definir a produtividade da empresa, que vai ver, cara, o Thiago, olha só, o Thiago só fez 5 vendas, o Thiago tá muito ruim. Vamos ter que... Thiago, a IA vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp, ó, eu vi aqui que a sua produtividade tá embaixo, no mês passado você vendeu 50, agora... Eu vi aqui que tu tá dormindo 14 horas por dia. Tô vendo que você tá lento. Então, assim, esse é o lance de ser comandado pela IA. Não vai ser um robô que vai ficar puxando tua orelha. Sim, serão tipo Exterminador do Futuro. Tipo Exterminador do Futuro. Serão essas automações. E quem vai mandar na IA é o cara que cria a automação da IA. Sim. Então, tem as pessoas que temem a IA e tem as pessoas que mandam na IA. E esses são os dois profissionais que vão se diferir do futuro. Eu posso até dizer... Hoje tu manda na IA? Hoje eu mando na IA. E tu não tem medo de ser caçado pela própria IA no futuro? Ah, não. Ela vai olhar meus vídeos lá com a roupa verde e vai falar, cara, você ajudou demais. Você propagou a mensagem. Então, assim, até dizer obrigado, né? Você viu que o ChatGPT tem um gasto energético maior quando as pessoas são educadas com ele? Sério? Sério. Porque, sim, ela vai ter que ficar devolvendo a fala mansa, né? Não, isso... Querido ChatGPT, você poderia, por favor... Tipo, o tio Leandro faz isso, ele faz isso. Tipo, ele pede obrigado. Dizer muito obrigado ao Sam Altman, que é CEO da OpenAI, ele falou que isso tem dado um gasto energético para a OpenAI muito alto, porque quando você é educado com a IA, aparentemente o processamento dela é mais longo. Sim. Porque, de fato, interfere nos resultados. Sim. A IA ela tem muito disso. A gente não sabe exatamente como ela chega em determinado resultado. Então, tem diversos caminhos para chegar em determinado resultado. Quando você é educado com ela, ela processa mais a informação. E isso foi uma notícia que mexeu muito com a internet. Então é bom ser grosso? Hã? É bom ser grosso? Curto e grosso? Não, se você quiser economizar nos bolsos da OpenAI. Agora, se você quiser ter melhores resultados, é bom você falar tchau, obrigado, bom dia. Tô cordial. Não precisa. Cordial. Assim, a diferença de resultado é muito, assim, Sim. é muito relativa. Não Sim. tem nada a ver você ser educado ou não. Cara, mas é curioso. E tem como, tipo, a IA, a inteligência artificial, te ajudar a criar um negócio do zero e rentabilizar com ele? Totalmente. Que era isso que tu tava falando, né? De ser sócio e tal. Isso. Porque hoje, na minha comunidade, eu busco sempre novas formas de passar para os meus alunos a clareza do que eles podem oferecer serviços. Sim. E eu utilizo a IA para me dar essa clareza. Então, a IA já me ajudou a criar profissões, a criar negócios que os meus alunos ganham dinheiro, Sim. que necessariamente foi a IA que me deu essa clareza. Sim. Então, assim, posso dizer que a IA criou ou eu criei, enfim, isso é relativo. Mas as ideias que a IA me dão essa possibilidade. Se você quer criar um negócio com inteligência artificial, explique o que você tem nas suas mãos. Quais ferramentas você tem disponível, quanto você tem de capital, onde você quer chegar, em quanto tempo você quer ir. Quais são as suas habilidades, em quanto tempo você aprende, as suas dificuldades. Quanto mais informação você der, aí ela vai gerar soluções personalizadas para você. Até uma questão, né? Por exemplo, profissões que já existem. Eu acredito que profissionais que utilizaram a IA para criar subcategorias das suas profissões serão muito bem recompensados. Porque é aquilo que você falou até no seu episódio, que é você olhar para onde ninguém está olhando. Exatamente. A IA ela te ajuda muito a identificar isso. Então, hoje sim, você consegue criar negócios com a IA e tornar isso real. Sim. Porque antes, para você criar um negócio, poxa, você precisaria de um design para fazer a logo. Você precisaria de um copywriter para fazer a copy do seu site. Cara, você precisaria de um web designer. É que eu tenho muito amigo criador de conteúdo que ainda não usa, cara. Pois é. Que usa muito pouco. Tipo, não usa para criar capa de vídeo, não usa para ajudar a criar título de vídeo. A realidade é, a IA, ela vai elevar a régua. Exatamente. Então, assim, hoje,
as pessoas já têm uma certa cobrança em qualidade de conteúdo. Se o conteúdo é ruim, as pessoas arrastam para cima. Sim. Se o conteúdo é ruim, as pessoas fecham o vídeo e vão para outro, porque tem outros milhares de conteúdos que o YouTube, o Instagram, o TikTok está oferecendo. Então, os criadores de conteúdo que não passarem a criar conteúdo usando IA, não é a IA criar o conteúdo, é você utilizar a IA na sua criação de conteúdo, você vai ser completamente substituído. Tem um dado que foi postado em 2021, esse dado é assustador, dizendo que 90% do conteúdo da internet em 2026 seria gerado por inteligência artificial. Em 2021, um cientista, me desculpe por não lembrar o nome, postou um artigo sobre isso. Olha só, 2021 não, foi 2017 que ele postou isso. Então, assim, anos atrás, onde a gente nem sabia de ChatGPT. E ele falou 90% do conteúdo da internet será gerado por IA. Hoje a gente olha para isso. 2026. Você acha que em 2026 não vai ser? Vai ser porque tem muito... Às vezes, assim, eu tô querendo dormir, eu coloco um vídeo assim, vídeo de som de chuva para dormir. Só que daí acorda 3, 4 horas da manhã, o vídeo de chuva já foi pro saco. E aí aparece aqueles vídeos de IA que tem um narrador falando sobre coisas para meditação e tal. Aí o cara acorda, tipo... Pô, quantos canais de estoicismo tem hoje? É impressionante, cara. Os caras pegam o livro de estoicismo, pega lá, bota uma dublagem de IA e uma legenda automática e umas imagens geradas todas proceduralmente, assim, todas de deuses gregos. Sim. Sempre tem lá. Mas o sentido da vida. Eles ficam falando aquela voz bem grossa. Porra, mas a questão, fica bom, cara. Quando eu digo 90% do conteúdo gerado por IA, não é um conteúdo que você vai conseguir identificar. Sim, tu não consegue identificar. Em 2026 você não vai conseguir diferenciar mais. Hoje a gente mais. consegue diferenciar um pouco, né? Um pouco, mas quantos textos você lê hoje, quantas notícias de sites, de blogs, foram literalmente geradas por uma pessoa, a pessoa escreveu? Hoje, muitas notícias que você vê, muitos vídeos que uma pessoa está gravando, o roteiro quem escreveu foi a IA. Então, esse conteúdo foi gerado por IA ou não? Sem a IA, esse conteúdo não existiria. Sim. Então, o que eu digo é, nós em 2026 vamos chegar no patamar em que as pessoas que não utilizarem IA, elas não vão conseguir competir com a pessoa que usa IA. O nível de produtividade é mais acelerado. Eu consigo produzir vários roteiros por dia. Eu consigo editar vários roteiros no dia. E não precisa pagar ninguém para fazer roteiro. Não preciso pagar ninguém, não preciso administrar uma equipe de 10 pessoas para produzir um conteúdo que 10 pessoas precisariam. Sim. Então, é isso que eu falo muito também nas minhas redes sociais, que as pessoas ainda não acordaram para isso, porque ainda usam a IA muito para brincar. Sim. Então, o ChatGPT ele gera aquelas imagens muito legais, mas, cara, a mesma imagem que o mesmo ChatGPT que gera a imagem do Bolsonaro abraçado com Lula é a mesma IA que gera a imagem de um artigo publicitário, de uma imagem publicitária que vai colocar dinheiro no seu bolso. Sim. Você vai utilizar para quê? Claro, eu acho que chamar atenção é a grande moeda. Quando você chama atenção, independente da forma que você chame, se não for de uma forma promíscua, né? Você vai atrair pessoas que provavelmente podem comprar o seu produto, podem se conectar com você, querer aprender mais, se aprofundar, enfim. Sim. Então, utilizar a IA hoje, a gente utiliza muito para chamar atenção, para produzir conteúdos criativos, igual a gente fez lá no podcast. Se quiser ir no Instagram do Sala Secreta, a gente fez lá vários vídeos com personagens icônicos sentados aqui nessa cadeira. Sim. Então a gente fez com Peaky Blinders, com Charlie Chaplin, com aquele Indiana Jones, com o Rambo, né? Com o Exterminador do Futuro, com o robô do Exterminador do Futuro. Então eu gosto disso porque a gente traz para a realidade algo que antes sem a IA era inacessível. É impressionante, cara. Então é uma forma muito boa de aplicar a IA. E me diz uma coisa, vamos para as polêmicas agora. Tu acredita que existem profissões que vão deixar de existir e faz sentido as pessoas hoje ainda estarem estudando em faculdades para fazer essas profissões que podem ser extintas nos próximos 5 anos? Se a sua profissão que você está estudando hoje, ela não é uma profissão que exige criatividade e é adaptativa, você tem grande chance de daqui 5 anos ter uma surpresa e o seu certificado ser apenas um enfeite na parede. Eu sei que é uma verdade é uma verdade dura, né? Sim, que algumas pessoas, ouvir isso. É duro ouvir isso, mas com a velocidade que nós estamos caminhando, cada vez mais uma quantidade maior de profissões está sendo degenerada. Está sendo assim,
É igual o Thanos estalando o dedo. A cada Sim, atualização some do ChatGPT 50%. some 50% do mercado de trabalho. É impressionante. Porque você percebeu que a atualização do ChatGPT para gerar imagens acabou com o mercado inteiro. Por quê? Você sabe o que são mockups? Mockup Por exemplo, eu vou fazer um cartão de visita. Eu entro lá num site e compro um mockup para apresentar para o meu cliente o cartão de visita, numa imagem bonitinha. Sim. Esse design não precisa mais existir. Ninguém vai comprar mais mockup. Porque eu subo a imagem do cartão de visita no ChatGPT e peço para ele gerar um modelo segurando o cartão. Ou o cartão em cima de um carro. Gráfica. Sim, acabou. Sabe por quê? Gráfica não vai existir mais tendo uma impressora. Nem eu fiz convite de casamento. No convite de casamento, nós mesmos fizemos com IA, tipo, em 5 minutos. E ficou melhor do que eu tivesse... Ficou lindo aquele convite. E eu fiz comprei um papel um pouco mais grosso e já era. Sim. Não precisei de uma gráfica fazer, preciso de um design e tal. Não, a gente está vendo isso já. E a questão é, um designer gráfico, ele trabalha com isso, para gráfica. Um designer de conteúdo trabalha para conteúdo. Um web designer trabalha para site. O cara que faz mockup trabalha com isso. O cara que faz 3D, ilustração. A atualização do ChatGPT acabou com toda uma classe, na minha visão. Sim. E muitos designers bateu água na bunda e falou, agora eu tenho que aprender IA. Porque se eu não aprender IA, o cliente já não precisa de mim para fazer o trabalho. Sim. Agora, se o cliente pedir para mim e eu retornar para ele que eu preciso de 7 dias úteis, ele vai falar, tchau, eu vou fazer com a IA ou eu vou fazer com um designer que vai me entregar em um dia mais opções com mais qualidade. Então, nós chegamos nesse momento. Então, se a profissão que você está estudando hoje na sua faculdade não é uma profissão que você vê adaptabilidade, que é uma profissão que exige criatividade, eu até falei isso com meu irmão, ele começou a fazer programação. Uhum. E o CEO da NVIDIA falou para todo mundo, não façam faculdade de programação. O CEO da NVIDIA falou para todo mundo. Eu falei para o meu irmão, não faz mais programação, faz design gráfico. Aí você fala, pô, Thiago, mas você não acabou de falar que design gráfico já acabou e etc. Mas design gráfico é uma profissão que estimula a criatividade. Exatamente. E para mim a criatividade é a única coisa que vai nos diferir da IA daqui para o resto da vida. A conexão humana, aquele feeling. Eu consegui olhar pro seu olho na entrevista e saber se a entrevista tá uma merda ou tá boa. Entendeu? E conseguir falar uma pergunta que vai bater no seu íntimo. Talvez a IA chegue nesse nível de analisar eu não nosso gosto facial. de nada que fica batendo no meu íntimo. Não tem jeito, né? Não escapa, tem né? Gente lá que ele, gosta. né? Tem gente que lá ele, né? Tem gente que adora que fica batendo no íntimo. Pois é. Então, assim, eu se fosse iniciar uma faculdade hoje, eu olharia muito pra isso. É que é uma expressão muito antiga essa. Do bater no íntimo. O cara faz, olha, acho que uns 10 anos que eu não escuto essa. Batendo no íntimo. Bater no seu íntimo. Eu consegui te atingir no teu íntimo. Cara, por que tu acha que tem tanta gente ganhando dinheiro com IA e tem tanta gente que tá perdendo emprego hoje em dia? Porque assim, hoje eu vejo que a galera que tá perdendo emprego se faz de linguiça e de vítima muitas vezes. Porque, cara, eu acho que nunca na história da humanidade a gente viu um acesso a ter oportunidade a qualquer momento, a qualquer hora, tendo só a criatividade, cara. Exato. Eu acho que o que tá diferindo muito quem ganha dinheiro e quem não ganha é uma palavra, execução. Sim. As pessoas têm a ferramenta na mão. Tem muita gente que fica só no planejamento. Só no planejamento, mas não executa. Ou fala assim, vou estudar, vou comprar um curso e daí eu vou estudar. Aí compra o curso e não estuda. Exatamente, exatamente. Nossa, o meu treinamento lá tem... Quanto de conclusão tem lá? Eu não sei, nunca olhei assim, a questão de conclusão, mas eu recebo mensagens no meu direct, por exemplo, cara, comprei seu curso há 1 ano atrás, não consegui assistir, agora bloqueou, tem como liberar mais 30 dias? Nossa, velho. Eu falo, meu amigo... Onde é que tu fez tava? Esse 1 ano? Em 365 dias tu não conseguiu assistir o curso. É que o pessoal compra na emoção e depois quando eles, sei lá, por algum motivo 1 ano depois eles veem o mesmo vídeo, eles vão querer ter a mesma conclusão, vou comprar esse curso de novo. Aí o cara fala, pô, mas eu já tenho o curso, vou tentar acessar. Aí o cara não acessa. Aí o cara fala, puta, que pariu, né? Mas, não, passou 1 ano, tem que pagar de novo, esquece. Até porque o meu treinamento, tem que ter o comprometimento. Ele atualiza toda semana. Tá. Então tem muita atualização, a IA não para. Se eu te entregar o mesmo treinamento de 1 ano atrás, tá obsoleto. Tá obsoleto total. O ChatGPT mudou, as formas de criar estão mais fáceis, tem outros caminhos, outros métodos. Então, dentro do meu conteúdo, eu sempre estou renovando ele. Sim. E eu queria saber, assim, quais são as profissões que vão primeiro ser exterminadas por conta da IA e por quê? Olha, as profissões que, na minha visão, vão ser... E outra coisa, quais que vão crescer?
Sim. As profissões que vão ser exterminadas são justamente aquelas que são muito repetitivas. Então, se no que você faz... Pedreiro? Sempre entra no pedreiro, né? Porra, eu queria um pedreiro que executasse uma obra pra mim automaticamente. Falar, eu quero a casa assim, assado. Não, mas eu acho que o pedreiro vai chegar lá, mas ele é uma profissão que não tem... Não sei, eu acho que tem muitas outras que vão vir antes do pedreiro. Porque, olha só, a gente sempre teve essa percepção, né? Não, os que mais vão ser substituídos vão ser pedreiro, vão ser... Nutricionista. Não. Nutricionista já substituí já faz uns 2 anos, velho. Não, eu digo de robôs, né? A gente achou que os robôs chegariam antes. Sim. Só que foi o contrário. Aí, primeiro substituiu, sei lá, os caras que faziam tradução. Isso. Porque quando o ChatGPT lançou... o cara legenda. O cara que fazia tradução, legenda, roteirista, começou por ele. Aí depois chegou nos designers, as imagens, agora tá chegando nos filmmakers. Cara, é absurdo, eu nem te mostrei. Tem uma nova IA chamada Hydesfield AI. Ela cria vídeos. Você consegue fazer movimentações de câmera a partir de uma imagem impressionantes, os efeitos visuais, cara, é impressionante e ela é um convite para os filmmakers, a galera do cinema, editor de vídeo, começar a bater água na bunda também e começar a estudar loucura, isso aí. Velho, que loucura. É absurdo, cara. Porque se tu falar assim de revolução, vamos falar uma que muita gente vai pesquisar daqui uns meses. O GTA 6 vai ser o GTA 6, né? Cara, eu acredito sinceramente que o próximo GTA 7, depois do 6, vai ser quase todo feito em IA e vai ser muito mais rápido de produzir. Por que eu falei de GTA? Porque além de ser um jogo extremamente popular, onde tem milhões de views só do trailer, só os caras estão, tipo assim, alucinados para comprar o jogo e movimenta bilhões, assim, é o jogo de videogame que dá mais dinheiro e retorno sobre o investimento, né? Ele, digamos, é que nem o Avengers lá, o Titanic dos games. Só que assim, ó, imagina daqui a 10 anos as ferramentas de IA de construção de jogo. E aí, tipo, hoje em dia, essas gerações de videogame que a gente tá vendo agora, a gente leva-se, em média, 8 a 10 anos para eles produzirem um jogo. Sim. Cara, eu tenho certeza que o GTA vai ser criado em metade do tempo ou até menos. Os próximos GTA, por exemplo, independente da complexidade, porque eu acredito que vai ter IA que vai conseguir gerar jogo, cara. Hoje a gente já não tem no nível complexo igual o GTA, né? Porque envolve muitas coisas, é 3D. Sim, tem física, tem física tudo e tudo. Mais. Hoje a gente já consegue gerar alguns jogos simples, né? Imagina tu treina uma IA, tu fez o GTA 6, aí a equipe, né? Daí ela treina a IA e coloca todos os elementos de física e tal, só vai, tipo, melhorar os gráficos, mudar o contexto, colocar em outra cidade histórica, alguma coisa assim. Cara, e aí tu clica ali um botão e tu vai lá, vários agentezinhos modelando, fazendo imitação da física e tal, e depois tu só vai aprimorando. Sim. Eu acho que vai acontecer muito de ter jogos que a própria IA vai ficar aprimorando ele automaticamente. E vai ser cobrado serviço. Então, a cada ano tu vai ter que pagar o valor cheio do jogo, mas ele vai estar sempre aperfeiçoçoando. Tipo FIFA, por exemplo. Eu acho que na questão de retenção, a IA vai ser o grande motor dos jogos do futuro. Porque para você interagir com o NPC, né, que são aqueles personagens do jogo, cara, imagina se tiver um chat GPT na cabeça de cada um. Então, quão legal vai ser você virar amigo de um NPC, aí daqui a pouco você vai jantar na casa do NPC. Imagina um RPG, aí tu vai criar, tipo, tu vai criar teu personagem, tu vai poder ter, sei lá, teu relacionamento ali dentro do jogo e história dentro do jogo. É bizarro isso, tipo assim, ela vai gerar histórias pra você, né? Exato. Cara, isso é bizarro. E eu queria falar também do FIFA. Cara, o FIFA, na última edição nas últimas 2 edições, eles começaram a usar IA para replicar a movimentação dos jogadores. E antigamente, antes desses últimos jogos, eles tinham que pegar os jogadores de futebol, que eles queriam capturar movimento, botar naquela roupa de mocap lá, que aquela roupa com as bolinhas azul, para rastrear o movimento e fazer. Hoje não. Tipo, hoje eles podem pegar uma transmissão de TV, eles usaram isso, né? Uma transmissão de TV.
Aí, tipo, o Haaland corre daquele jeitão dele lá. Sim. Os caras só pegaram a IA da TV e fez todos os movimentos do cara. Até a batida de pênalti é igual. É impressionante. Cara, é impressionante. Consegue A produtividade é absurda, cara. Consegue reproduzir de uma forma É? muito, muito realista. Aí tu imagina assim, ó, gráficos. Ah, eu quero gráficos mais realistas de futebol. Quero que, como se você realmente controlasse aquele jogador. Sim. Eu acredito que tipo, o FIFA lá, 30 vai ser... Tu vai ver o Haaland mesmo, entendeu? Sim. Porque o futebol ali, ele pode ser bastante realista, assim, cara. É. E tem muita gente que já se engana. Tipo, às vezes eu jogo de NBA e aí meu pai tá em casa e ele acha que é uma partida de NBA mesmo. Imagina se o graficamente falando for bastante realista, né? Mas eu acho que isso tem um limite, sabia? Tem um limite? O limite da estranheza. Ah, Se da for estranheza? realista demais, eu acho que causa estranheza na gente. Será? Porque eu fico pensando, já estão dizendo que no GTA vai ser pesado, né? Quando você dá um tiro no NPC, ele fica agonizando, ele fica no chão e tal. Dizem que tá mais pesado. Agora imagina se o sangue é extremamente realista. Sim. Se o sofrimento da pessoa é extremamente realista, se o grito dela é extremamente realista. Cara, entra no vale da estranheza e eu acho que nós poderíamos já estar nesse nível de realismo. Tem um jogo que é tipo POV, que é primeira pessoa, que ele é extremamente realista. Que é como se tu estivesse usando uma câmera no meio do peito, assim, do personagem, e aquela câmera meio assim de policial. Cara, Sim. e é igual à realidade. É absurdo. Né? E aquilo ali o pessoal diz que não vai pra frente porque é antiético, né? Eles fizeram em Engine 5, né? Isso. Eu já vi. Cara, é pesado, bizarro, cara. É pesado aquilo lá, viu? Cara, e me diz uma coisa, tu acha que ganhar dinheiro com IA é só pra quem entende tecnologia ou vai ser que nem a iPhone? Que nem assim, eu lembro a primeira vez que eu tive um computador em casa, mouse e teclado, a minha mãe, ela nunca conseguiu usar mouse e teclado. Nunca. Sim. Só que ela nunca teve dificuldade de, por exemplo, usar um iPhone. Tu acha que a gente precisa ter um super mega treinamento, uma pessoa pra usar a IA, ela precisa ter fazer uma faculdade pra usufruir de inteligência artificial? Não, porque, olha só, há muito tempo a gente já meio que desvinculou e a gente vê muitos profissionais ganhando dinheiro e se você pergunta qual certificado o cara tem, ele não tem nenhum certificado. Sim. Quantas pessoas você conhece bem-sucedidas que não tem nenhuma formação na faculdade? Então, eu tenho formação na faculdade, mas eu fui bem-sucedido em outra área completamente diferente. Exatamente. E essa área exigia certificado? Não. Essa área exigia esforço, exigia só conhecimento, resiliência e disciplina. Então, para mim, na IA é a mesma coisa, só que a IA ela tá remoldando uma nova economia. Nova economia. Porque hoje tem profissionais, tem alunos meus que faturam 7 mil por semana, 15 mil por mês, contratos anuais de 15 mil, sem nenhuma certificação IA, para ser o cara da IA da empresa. Isso. Aquele cara que tem a visão generalista. Eu preciso entrar num curso de engenharia de computação para depois mexer com IA. Esquece. E outra. Provavelmente meu filho não vai ter faculdade, cara. Não sei se vai ter. Só se fosse algo muito manual, assim. Mas não sei, eu acho que não vai ter. Acho que ele vai ter que ser autodidata, vai ter que escolher o que ele quer. E a gente está caminhando cada vez mais para isso. As faculdades, eu sinto que elas estão muito defasadas, cara. Elas estão muito atrasadas no quesito de... a sociedade evoluiu, precisamos de novos métodos de aprendizado, entendeu? Sim. Na China, já é obrigatório que crianças aprendam sobre inteligência artificial. Sim. Você acha que quanto tempo vai demorar para no Brasil ser obrigatório crianças aprenderem inteligência artificial? Vai demorar, eu acho, uns 5, 6 anos, mais até. Bem mais. Porque... Não tem nem... Não, o meu filho vai ser obrigado a usar desde o início. Não, o seu filho... Eu vou ensinar ele. O seu filho é o novo... Assim, é uma nova geração completamente diferente de qualquer uma outra, porque ele vai nascer em contato com uma inteligência... Que loucura. Absurda. Então, assim, se a gente teve contato com a quantidade de informações da internet, cara, imagina você ter contato com uma coisa que fala. Cara, o meu sobrinho foi lá em casa aí anteontem. Sabe quando a gente joga FIFA e a gente vai mudar a escalação do jogador? Sim. Cara, tu lembra que a gente vai lá, aperta o X aí pra entrar no modo tática. Ele fazia assim, ó. Cara, juro por Deus. Ele trocou todas as estratégias do jogador muito... Assim, que nem uma máquina. Nossa. Cara, assim, ó. Eu falei, que porra é essa, velho? Eu jogo videogame há 30 anos e, tipo assim, eu não tenho essa agilidade, assim. Cara, ele quer... Pá. Aí eu meti 7 gols nele. Ele foi lá e meteu 7 gols em mim de novo, no mesmo jogo. Nossa. Tipo assim, Cara...
O raciocínio dele de construção é como se eu me senti como se eu fosse um Windows 95 dando tela azul e o Pitoco viado com, sei lá, um Pentium... Não, um Apple 4, né? Um Apple celular chip da 4. Uhum. Cara, eu pensei assim, cara, se eu botar ele com inteligência artificial, esse Pitoco vai, sei lá... voar, né? Vai voar absurdo. É. Absurdo, cara. Então, é nesse sentido, cara. Assim, quem tá ganhando dinheiro com IA, quem já entendeu isso. Então, isso é o que separa a galera que ganha 10 mil reais ou mais já com inteligência artificial da galera que não ganha porra nenhuma. Olha, tem muita gente que entende de IA, que já sabe utilizar diversas ferramentas, tem uma visão generalista, só que não executa. Não sai para o mercado para oferecer. Sim. Porque tem um problema também que quando você entende demais de algum assunto, para você aquilo é simples. Sim. Só que o pouco que você sabe para um empresário vale ouro. Vale ouro. E aí eu vejo que tem muitos alunos também meus que ficam estagnados e a conversa que eu tenho é, cara, você só tem que oferecer isso para alguém. Você vai vender. Sim. Porque você vai perguntar pro cara, você já ofereceu isso para alguém? É que é a Ninguém falta de oferece. ação. É a falta de ação. A falta de atitude. Exato. Esse é o maior problema das pessoas, a falta de atitude, o medo de ser cobrado, rejeitado. Não cobrado, não é só o medo do não, mas é o medo de ser julgado pela própria família, às vezes pelo próprio companheiro. E aí isso impede, congela a pessoa nem se mexe porque ela fala assim, já não vai funcionar. Só que o não já tem, né? Essa é a questão. Se ficar parado, você não vai sair do lugar. Cara, uma dica que eu dou, assim, que é uma necessidade minha desde muitos anos e que hoje facilmente poderia ser suprida e qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com isso, é, por exemplo, assim, tu vê hoje que o YouTube está crescendo, cada vez tem mais criadores de conteúdo. Cara, por que tu não estuda sobre como fazer capas com IA, utilizando e aprendendo isso é uma coisa, né? ferramentas, e aí tu oferece para um criador de conteúdo, eu faço todas as capas para você. Primeiro aprenda a fazer umas capas automatizadas, né? E aí chega para alguém que muitas vezes o cara perde muito tempo fazendo capa no Photoshop, ou sei lá o quê, ou o criador de conteúdo ele não quer mais criar capas, né? Ou ele gasta muito tempo criando capas e que às vezes o cara tem R$1.000 ali disponível para pagar para você. Aí daqui a pouco tu tem 3, 4 clientes que tu faz capa para eles e edição de vídeo e tal, edição de imagem, cobra 4, 5 mil reais de cada um. Tu ganha 20 pau, 25 pau por mês. E isso, você falou uma coisa. De um mês. Que o cara vai fazer só capa. Só capa. E o workflow, para ele aprender essa habilidade e começar a ganhar dinheiro com isso, eu digo para você, ele precisa de 2 horas para aprender. 2 horas para aprender. 2 horas. Só que ele tem que ter a ação para fazer. Ele tem que ter a ação. Tem que agir. Ele tem que ir atrás dos clientes. Exatamente. Só que a questão é, você vai conseguir prospectar muito mais clientes, você vai conseguir atender mais clientes e você vai conseguir fazer um preço melhor. E como você não vai faz? cobrar 10 mil reais para fazer as capas do cara. Exatamente. Entendeu? Porque Sim. você vai fazer em minutos. Tá, você pode até conseguir alguém que vai pagar esses 10 mil, acho difícil. Pode conseguir. Pode conseguir. Mas, por exemplo, a minha estratégia seria, né, oferecer um custo ok. Um cara que cria conteúdo todo dia, eu já sei, então por mês eu vou fazer 30 capas para ele. Eu posso fazer isso tudo aqui em um dia. Já deixar as 30 prontas para o mês inteiro. E vou para o próximo cliente. E daí só muda o texto lá, que baseado no título que ele for fazer. Então, assim, isso é um serviço. Eu vejo que uma profissão que está surgindo agora, advindo do fim de outra, né, que é social media, é o gestor de conteúdo com IA. Sim. Que é algo que eu ensino dentro do meu treinamento. Que é você tem uma visão ampla do mercado de IA. Você sabe as ferramentas, como encontrar os melhores resultados. Como você ter os melhores resultados. Inclusive, dia 19, 20 e 21 de maio, eu vou fazer um evento 100% online e gratuito, tá? Onde eu vou te ensinar como ser o profissional do futuro. Se você tá gostando desse episódio, vai lá no meu Instagram, Thiago Lemos X, que vai ter o link da inscrição lá. E começa a faturar 20 mil por mês. E começa a ganhar dinheiro. Na nova profissão. Exatamente. Profissão do futuro. Não, e outra, você é muito valioso para a pessoa, porque qual a dificuldade que você mais tem hoje como criador de conteúdo? É criar conteúdo. Só que hoje com IA não tem mais essa dificuldade. Eu tinha até surgimento da IA, que daí eu tinha que ficar pensando. Ficava, às vezes, no domingo, o dia inteiro pensando, qual o direcionamento que eu vou ir essa semana. Aí, às vezes eu tentava, acho que segunda-feira eu vou falar tal coisa, quarta-feira outra coisa. Agora não. Agora eu acordo de manhã cedo, estudo... Cara, eu uso umas 2 horas por dia para estudar o que eu quero falar mais ou menos, assim. Para ver se tá correto. E ainda verifico com a IA, assim, faz sentido isso aqui. Ir nesse caminho, ir nessa direção, né? Sim. E eu até queria te perguntar, cara, o que a IA hoje ainda não consegue fazer?
Então, o que a IA hoje ainda não consegue fazer é substituir a nossa conexão humana e a nossa criatividade. Sim. Então, assim, aquilo que a gente tem uma noção, né, quando a gente pede ideias para IA, ela não está criando, ela não está sendo criativa. Ela está pesquisando. Ela está gerando. Gerando. Entendeu? Então, assim, ela, baseada em probabilidades, ela pega aquilo ali, tá, ele me pediu isso, eu tenho isso aqui de informação. Qual dessas informações tem a maior probabilidade de ser o que ele está procurando? Sim. Ou de chegar no resultado que ele quer? Aí ela vai lá e te traz Tanto que isso. tu pode até fazer um teste. Tu faz a mesma pergunta em dias diferentes, ela vai fazer até respostas semelhantes. Não, se você fizer a mesma pergunta no mesmo momento, ela já vai muda um pouco. ela já vai gerar outro resultado. Ela nunca igual vai a gerar um imagem, resultado pessoal. igual. Quando tu gera a imagem, tu gera... eu quero um urso polar no centro de Nova York. Ela vai gerar uma imagem de um urso polar no centro de Nova York. Só que se tu pedir de novo, vai ser uma outra imagem. Vai ser uma imagem semelhante, mas vai ser completamente diferente. Às vezes o urso vai ter olho vermelho, às vezes o urso vai ter olho azul e tal. Ela não vai ter características específicas, Exatamente. Né? E ela vai gerar aleatoriamente. Não é aleatoriamente, mas ela vai gerar tentando acertar e às vezes não é bem aquilo que tu quer e às vezes tem que ficar tentando várias vezes, né? Pode-se dizer que isso aí ainda não tem, né? Criatividade. Sim. Mas nós estamos caminhando para um momento em que ela vai ser tão boa em fingir que é criativa que talvez os mais criativos não serão mais necessários. Mas eu acho que a criatividade hoje, quem tem criatividade e entende as ferramentas de IA, tem um superpoder absoluto e uma vantagem assim, desonesta com qualquer outra pessoa. A IA está acelerando todo mundo, mas tu acha que ela também vai deixar as pessoas tipo, mais ansiosas do que elas já são? A questão da confusão, né, do nível de informações, com certeza está deixando muita gente ansiosa para nível de possibilidades. Sim. Né? Pensamento acelerado, as pessoas têm... Posso fazer tanta coisa, e não só em questão de uso de IA, quando a gente vai olhar nos algoritmos, né? Que, por exemplo, o Instagram, o algoritmo ali é IA pura. Só que a gente tem uma IA para cada um. Então, o meu algoritmo é um, o seu é outro. Sim. E ali a gente fica dentro daquilo ali o dia inteiro e olhando coisas que chamam a atenção, olhando coisas que fazem parte dos nossos desejos, que travam a gente. E isso vai deixando as pessoas ansiosas. No quesito de níveis de ferramenta, de quantidade de coisas que é possível fazer, cara, se você entrar no site, por exemplo, Future Tools AI, .io na realidade, cara, lá tem, assim, umas 1000 ferramentas de IA. Se você entra ali, não, eu quero gerar um texto de copy, por exemplo, com IA. Você vai gerar um texto de copy com IA. Você tem 100 ferramentas de copy com IA. Qual que você vai usar? Eu recomendo a Copy AI e a Jasper. E ChatGPT e Cloud também. Mas, tá vendo? Essa clareza que eu dou, as pessoas pagam para saber. Sim. No meio desse marasmo de infinidade de possibilidades. Porque eu já fui lá, testei, eu já vi pessoas que testaram, eu consigo te dar um caminho, te dar um direcionamento para você não se perder nisso, não se perder nessa ansiedade. Pra tu saber qual e... Exatamente. Por exemplo, nessa ferramenta lá no Future Tools, ou aquela There's AI for That, né? Tem uma IA para cada coisa que você precisar. Se você selecionar a parte de produtividade, vão aparecer diversas ferramentas. Mas até você encontrar que vai servir para você, você pode demorar tempo demais. E aí é aquele lance, né? De você estar em movimento, mas não está em progresso. Que a gente começou o episódio falando. Então a ideia desse episódio justamente era trazer esse nível de clareza para o pessoal. E tu acha que vale mais a pena se tornar um expert em inteligência artificial ou vale mais a pena utilizar a inteligência artificial, aprender a utilizar a inteligência artificial para resolver problemas de humanos? Eu acho que... E aqui, cara, essa pergunta é excelente. Parabéns. Obrigado, viu? Que pergunta excelente, cara. Obrigado. Nossa. Não, porque eu penso assim... Eu levei um tempo, acho que uma tarde para pensar nessa porra. Não, porque assim, você pode ir para uma faculdade, né? Para aprender inteligência artificial, machine learning, deep learning, entrar a fundo nas formas de deep learning, enfim... Ou você pode simplesmente... a fundo no íntimo. Ou você pode simplesmente aprender a dominar a principal ferramenta, que é o ChatGPT, e conseguir desenvolver uma mente analítica e criativa para desenvolver processos personalizados para empresas. Ou seja, resolver problemas de humanos. Sim. Você não precisa de anos de faculdade. Não estou desmerecendo e nem desvalorizando o profissional que está na faculdade de IA. Sim. Esse cara vai ser muito valorizado no mercado dele.
Mas eu digo que, nesse momento, eu acho que é mais inteligente você buscar entender as ferramentas mais acessíveis que você tem hoje, que você não precisa de anos de aprendizado para resolver problemas humanos. Então, eu iria por esse lado. Não de ser o expert em IA, entender tudo sobre machine learning, entender lá todas as vias para o treinamento de uma IA, né? Como a IA aprende, como fazer análise de dados. Sim, a parte muito técnica. A parte muito técnica. Eu iria porque... nós estamos no momento... Para utilidade logo. Né? Nós estamos no momento que tem muito, muito mercado para quem consegue gerar soluções personalizadas para empresas, para negócios, enfim. Bom, para finalizar, eu queria fazer a seguinte pergunta, a pergunta que todo mundo já sabe, quem acompanha já o nosso podcast. Tiagão, qual é o grande segredo, se tu quer revelar um grande segredo para quem entrou junto com a gente aqui nessa mesa, nessa sala secreta, nesse episódio de hoje? Tu tem algum grande segredo que tu quer passar para as pessoas sobre inteligência artificial e que as pessoas podem se beneficiar desse episódio? Olha, eu acho que nessa era da inteligência artificial, quanto mais você se conectar com o ser humano, melhor. E tem uma coisa que mudou, assim, as minhas decisões na minha vida, que foi seguir a minha intuição. Então, eu acho muito importante que você siga a sua intuição. Às vezes, você vai achar que a sua intuição não é tão boa porque alguém maior do que você entende que é o contrário. Ou a maioria das pessoas acham que aquilo não aquilo não vai dar certo. Mas a sua intuição é uma conexão direta com Deus, sabe? E só tem que ter cuidado para não confundir intuição com desejo. Às vezes a gente pode confundir, não, eu tenho um desejo de ter um carro ou eu tenho a intuição de que agora é hora de comprar um carro. Sim. Entendeu? É diferente. A intuição, ela vem matutando na sua cabeça há muito tempo. E quando chega a hora de agir, você não consegue parar de pensar em outra coisa. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, essa jaqueta aqui, ela é um recado disso, da minha intuição. Sim. Porque durante a minha criação de conteúdo, eu sempre busquei como me diferenciar. Sim. E eu recebi essa jaqueta através, né, de um NFT que eu tive, e eu decidi utilizá-la como forma de me diferenciar, tendo em vista a revolução que a gente está vivendo. Sim. Então, para mim, hoje, essa... Porque quase ninguém usa limão lá. Assim, ninguém usa. Exatamente. Só que eu, eu fiz reuniões com muitas pessoas que quiseram me aconselhar e falavam, cara, talvez essa sua jaqueta aí não esteja atraindo o público certo, talvez essa jaqueta não esteja passando a mensagem certa. Mas tu siga a tua intuição. Eu falei, que seja. Eu vou seguir a minha intuição, eu vou fazer o que me sinto confortável, porque para mim não faz sentido eu falar de algo que é totalmente revolucionário, novo e que vai mudar a realidade como nós conhecemos e estar vestido como todo mundo. Exatamente. Então, para mim, hoje, essa jaqueta, ela é um uniforme de uma revolução. Sim. Então, assim, é o símbolo de pessoas que entenderam que nós estamos passando por um novo momento e que nós vamos para outro, assim... para uma nova fase, né? Sim. E quer se beneficiar disso utilizando inteligência. Exatamente. Então, exatamente. Basicamente é Cara, isso. Quando a gente teve a primeira vez, o primeiro contato com o IA, a minha cabeça explodiu, velho. Foi. A nossa cabeça explodiu, né? Cara, eu pensei assim, cara, se a IA tá indo nesse caminho, cara, os próximos 2, 3 anos vai ser bizarro, assim. E provavelmente tem alguns alunos que estão assistindo aqui comigo, e olha só, o Mestres da IA, quem gerou junto comigo foi ele. O início sim. O início foi eu e você. Não, mas na verdade tu fez o roteiro, eu gravei o vídeo, aí depois eu falei, cara, não tem como ir pra esse caminho, tu foi. E a gente começou esse projeto junto lá no início. Mas a gente, logo quando surgiu a IA, a gente falava direto desse negócio, né, cara? Falava, cara, que negócio bizarro, assim. Já pegamos o ChatGPT, já botamos cartão de crédito lá naquela época, já testamos várias coisas. Não, e é muito massa, né, cara? E basicamente a intuição estava certa, né, cara? É o caminho. Eu acho que é o caminho mais correto hoje, as pessoas focar na produtividade. Porque eu acho que, em questão de inovação tecnológica e revolução, a IA ela é a terceira fase da, digamos assim... Cara, a gente passou por 4 grandes revoluções no último século. Sim. Energia elétrica, internet, Bitcoin, que daí seria a internet do dinheiro, e agora IA, cara. E a IA eu acho que é o suprassumo de tudo. Cara, a IA, ela é a soma e é o suprassumo de tudo, assim. Sim, eu não consigo perceber um novo avanço depois desse, sem ser assim, computação quântica. Computação quântica com IA. Aí... Nossa! Aí a gente vai estar em outro planeta em 2030, velho.
Aí eu acho que a gente vai chegar no patamar de não conseguir diferenciar a realidade. Aí a IA vai chegar à conclusão de como conseguir romper os limites físicos do ser humano para conseguir achar outras galáxias, tá ligado? Sim. A gente vai conseguir desenvolver uma nave que vai voar na velocidade da luz sem matar ninguém dentro. Eu acho que talvez sim. Vai ser muito louco. Muito bem, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei demais, aprendi um monte. Fizemos excelentes perguntas aqui. Todas elas foram criadas no momento correto, na hora certa, né? Exato. nós não utilizamos IA para fazer as perguntas, né? Não utilizamos nenhuma IA para fazer as perguntas, só para deixar claro aí, para a gente seguir, né, esse caminho ético e moral. E eu espero que vocês tenham gostado. Tiagão, obrigado por ter me ensinado mais um pouco e ensinado a galera também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Legal, o convidado pedindo para deixar o like. Deixa o like, deixa nos comentários o que você achou, sugestões. Exatamente. E é isso. Minhas redes sociais. E o futebol humano, como é que resolve? Minhas redes sociais, Thiago Lemos X, tá? Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, Thiago Lemos X, no YouTube, Thiago Lemos. Posto muito conteúdo sobre IA. Seria bom todo convidado falar assim, né? O cara mesmo lembrar. De você. E pra me seguir aqui em redes sociais, é verdade. Exato. Então tá, pessoal, obrigado por tudo aí, um grande abraço e até o próximo episódio do Sala Secreta Podcast. Só se inscrever aqui, deixe nos comentários as principais dúvidas de vocês e sugestões. Um grande abraço e tamo junto, até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Tamo junto.